Tortura número 550.853. Que 550.853, rapaz? Que tortura. Mas como você reclama, não? Ah, é porque eu tô assim, cansado de estudar, né? Mas precisa estudar, tem que estudar. Porque estudar faz bem. E olha só, vamos para o que interessa? Zana, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biologia. E a biologia é o estudo da vida, né? Estudo dos seres vivos. e já que você vai falar de seres vivos, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar alguns bichinhos interessantes. Por exemplo, nós vamos falar rapidamente aqui sobre as moscas. Mosca? Sobre as moscas. Vamos falar sobre as aranhas. Aranha? Vamos falar sobre as aranhas. Sobre as minhocas. Credo, que nojo, minhoca. Sim, e vamos falar aqui sobre os pernilongos. Credo, hoje você se superou, né? Por que me superei? Cada coisa que você vai me ensinar. Porque você precisa, se todos nós entendermos para que funciona cada uma das coisas, tudo fica mais fácil. Então vamos começar falando um pouquinho aqui das moscas. Mosca é um lixo nojento, né? Quando a minha mãe frita disse aqui em casa, enche daquela mosca varigela, sabe? Mosca o quê? Varigela. Mosca varejeira. Mosca varejeira. Não sei o que, varigela, é um horror. É aquela mosca esquisita, grandona, que fica fazendo um zumbido, ainda todas verdonas, cheia. Pois é. Mas agora você sabia que do ponto de vista biológico... Do ponto de vista o quê? Biológico, que é o estudo dos seres vivos. Do ponto de vista biológico, muitas moscas, elas são extremamente úteis. Úteis? Não sei pra quê, só se for útil a gente brincar com a raquete de choque elétrico pra acertar nelas. Não, senhor, elas são muito úteis porque elas podem ser polinizadoras, tá? Polinizadoras? Elas podem, através das patinhas delas, polinizar algumas plantas. Sério? Elas podem ser decompositoras de matéria orgânica. Como assim decompositoras de matéria orgânica? Ajudar a decompor algumas coisas que morreram, que estragaram ali, elas se alimentam daquilo e ajudam a decompor. E o que mais? E também, elas podem ser fonte de alimento para vários animais. Sério? E além disso, a mosca também, além de servir de alimento para vários animais, ela também pode ser predadora. Quê? Sabe o que é uma predadora? Sei. O que é? É uma pessoa que toca um monte de treda. O que toca um monte de preda, rapaz? Que joga treda. Primeiro que não é preda, é pedra. E não estamos falando de pedra. Não estamos falando de pedradores, estamos falando de predador. O que é predador? Predador é um animal que mata, que se alimenta de outros animais. Mas mata assim sem dar neném? Não, mata para comer, ele come outros animais. E no caso da mosca, por exemplo, ela come larvas de borboletas, larva de besouros, e por isso são utilizadas também no controle biológico. Então, a mosca tem importância, sim, senhor. Eu pensei que a mosca só existia para torturar a gente. Não, a mosca tem importância. Vamos falar um pouquinho agora do pernilongo. É claro que já que a gente vai falar de pernilongo, vamos lembrar, gente, o pernilongo mais conhecido aqui no Brasil como Aedes aegypti. Aedes aegypti. Esse pernilongo ele pode transmitir uma das doenças muito perigosas que é a dengue. Sim. Mas os pernilongos também, você tem que entender assim, primeiro, um pernilongo, para ele se desenvolver, ele precisa de uma temperatura entre 26 e 28 graus. Por isso que no calor tem muito pernilongo e no frio não tem. Sério? Agora, o que acontece? Quer ver, ó? Para o ecossistema, o quê? O ecossistema, todo o sistema do mundo, entendeu? Por exemplo, dos animais, da natureza. Para o ecossistema, os pernilongos, eles também têm uma utilidade. Que utilidade que eles têm? Ficar zumbindo no ouvido da gente? Não. Isso aí a gente não gosta. Picar a gente também não. Transmitir doença também não. Mas os pernilongos servem apenas como alimento para alguns animais, como as aranhas, por exemplo, como as lagartixas. E uma outra curiosidade a respeito dos pernilongos, por exemplo, é que somente as fêmeas é que picam a gente. Sério? Os machos não, só as fêmeas. Então, as meninas pernilongos é que picam a gente. Sério? Quer dizer, até aí a mulherada que dá trabalho? O que é mulherada que dá trabalho? Não, é elas que picam. Então, por que elas fazem isso? Por que a pernilongo fêmea
ela pica a gente? Porque ela precisa do nosso sangue para se reproduzir, para gerar filhotinhos. Eu não sabia, pois é, mas preste atenção aí numa coisa importante, né? É claro que o Aedes aegypti é perigoso, que a gente tem que tomar cuidado com esse inseto, evitar a sua proliferação, porém os pernilongos também existem para servir de alimento para outros seres vivos. Outro bichinho, que aliás eu morro de medo, mas tem a sua importância grandiosa, são as aranhas. Ah, você tá de brincadeira. Que importância tem aranha se não assustar a gente? Somente aquelas grandonas lá, como é que é o nome daquela aranha cacarejeira? Não é cacarejeira? Não? Não. Claro que é. Aquela grandona, peluda, cacarejeira. Não é cacarejeira, caranguejeira. Ah, sim, sei lá o que foi cacarejeira, caranguejeira, não sei o quê. Mas ela também é horrorosa e as aranhas são perigosas. Não, as aranhas são perigosas, sem dúvida. Mas quem tem medo de aranha, como eu, por exemplo, que morro de medo da aranha, ou nojo dos animais, né, que geralmente são esses animaizinhos de 8 pernas aí, né, deveria agir com respeito a esses bichos. Como assim? Não matá-los, por quê? Porque eles comem muito mais insetos do que a carne que o ser humano come. Sério? Ixi, a aranha tem a capacidade de comer muito mais insetos do que o ser humano de comer carne. Nossa! Pois é. E por isso é importante pensar aí que elas têm a importância também. Por exemplo, todas as aranhas do mundo consomem, assim, por um ano, um total de 400 milhões a 800 milhões de toneladas de insetos. Verdade? Então, por isso que ela come mais que o ser humano, porque o ser humano, de uma forma geral, o ser humano no planeta come em torno de 400 milhões de toneladas de carne e de peixe. Já as aranhas comem de 400 a 800 milhões de toneladas, quer dizer, então, o dobro do que come o ser humano. Então, o que acontece? Eles são muito importantes para a natureza porque ajuda no controle populacional, por isso que a gente não tem tanto inseto. Os insetos servem para alimentá-la e ela não permite que os insetos se proliferem porque ela come bastante insetos. Inclusive tem algumas aranhas, não são todas, que conseguem fazer as suas teias, né? Teia? Eu já vi teia. Né? E aí o que acontece? Os insetos grudam na teia e aí ela aproveita para comê-los. Por isso que a aranha é importante. E outro tipo de bicho que eu quero ensinar para você e que está na aula de hoje é a minhoca. Credo, que nojo, minhoca. Mas a minhoca é muito importante. Pra que serve a minhoca? Só não serve pra nada. Serve para muita coisa. Inclusive, por exemplo, quando as pessoas vão pescar, a gente pesca com minhoca. Credo, que nojo. E daí? A gente pesca o peixe com a minhoca e depois come o peixe? Credo, é que nem se eu tivesse o peixe com esse caca de nariz e eu conheci ele. Não, nada a ver. A minhoca, ela é muito importante também para o nosso ecossistema. Por quê? Por quê? Por exemplo, a minhoca, quando ela se remexe lá embaixo da terra e escavam o solo, elas acabam ingerindo uma porção de terra. E assim, o que acontece? Quando elas comem a terra, depois elas acabam botando a terra para fora, que se transforma em resíduo orgânico, que é chamado de humus. Humus? E aí o que acontece? O humus nada mais é do que um excelente adubo para plantas. Verdade? E além disso, por exemplo, a minhoca, ela areja a terra, facilita a penetração de água e de raízes na terra também. Então, as minhocas funcionam, por exemplo, como um verdadeiro arado natural. Quê? Arado natural. Sabe o trator quando passa pela terra antes de começar a plantar? Fazendo o arado da terra? Então, é como se a minhoca fizesse isso, né? Ela facilita, então, que a terra fique mais fértil, né? Então, quando você vê que tem uma terra com minhoca, significa o quê? Que a terra é nojenta. Não, que a terra, ela é um solo fértil. Então, a minhoca presente na terra significa que a terra é um solo fértil. E tem outro bichinho que eu quero ensinar para você, que até eu esqueci de falar, mas está na aula de hoje também aqui, que é a lagartixa. Lagartixa? Credo, eu tenho um dedo daquele bicho gelado esquisito. Só que a lagartixa, por exemplo, ela protege a sua casa contra insetos, contra aranhas e até contra escorpiões. Sério? Sim, e elas também podem ser uma das principais aliadas
da família para cuidar da casa. Verdade? Sim, esses bichinhos que eles ficam andando pelo teto, que se grudam nas paredes, e que é o terror para muita gente. Ai, que medo a lagartixa. Na verdade, elas são fantásticas. Tem gente que morre de medo de lagartixa, que chega a sonhar com lagartixa. Porém, não existe razão para ter medo da lagartixa. Não? Não, porque elas são inofensivas. E ao contrário do que as pessoas pensam, ela é uma belezinha. Ela é maravilhosa. Ah, mas eu já ouvi dizer que lagartixa morde. Não, morde, ela morde muito. Tô falando, Zico, né? Que é belezinha, então. Só que ela não morde você. As lagartixas, elas não têm veneno, elas não transmitem doenças. Elas mordem, na verdade, os insetos para comer. Elas se alimentam dos bichinhos, é eles que elas vão morder. Se acaso você tocar numa lagartixa, só lavar as mãos, porque o que acontece? Elas são inofensivas e não fazem mal para ninguém. Então esses são os bichinhos de hoje. Sabe que até que foi legal essa aula de hoje? E fica aí para você a informação. Cuide. Todos os bichos que nós encontramos na natureza, sejam insetos, sejam animais grandes, cada um tem a sua função. E por isso que a gente tem que respeitar tudo que nós vemos aí no nosso ecossistema pelo mundo afora. Legal, gostei da aula. Gostou? Gostei. Maravilha. E já que você gostou da aula e prestou atenção, vamos comer um lanchinho. Sério mesmo? Vamos. Onde nós vamos? Vou te levar para comer. Uhul, verdade? Que legal, então, Zano. Vamos nessa, vamos lá.